No vídeo de hoje você vai entender o porquê você tem dificuldade com a corrida e de que maneira você pode driblar essa dificuldade e conseguir alcançar melhores resultados tendo aderência ao treinamento de corrida. Então fique comigo até o final do vídeo e a última dica ela é algo que de fato vai fazer diferença e você vai perceber enquanto a gente estiver batendo esse papo aqui. Esse assunto aqui ele é um assunto que vai te interessar e certamente vai fazer com que você tome outras atitudes em relação ao que você tomou até ontem. Vamos falar sobre 3 pontos e esse é o primeiro deles, o condicionamento físico. Muitas vezes você tem dificuldade com a corrida porque o seu condicionamento físico está baixo. O primeiro ponto pode ser porque você até tem um corpo magro, aparentemente esbelto, mas o fator sedentarismo faz com que você não consiga alcançar o interesse na corrida por falta do condicionamento físico que é adquirido com o tempo. E por outro lado, às vezes você tem sobrepeso e da mesma forma não consegue atingir o condicionamento. Então, nesse primeiro ponto que a gente fala em relação ao condicionamento físico, é de fato você se expor à atividade e é aí que muitas pessoas acabam deixando de lado o exercício físico, a prática da corrida. E quando você se expõe à prática da corrida com paciência, você aos poucos começa a construir seu condicionamento físico que vai fazer com que você tenha resultados e os resultados eles vão fazer com que você crie essa consistência. Então esse hábito ele deve ser construído diariamente e muitas vezes a gente acaba se dando por vencido. Lá atrás eu era dessa forma, o meu condicionamento era baixo e eu não gostava de corrida porque eu não tinha a prática, ali a busca por querer melhorar. Então a gente precisa ter esse desafio para que isso faça com que a gente tenha resultados e consequentemente a gente continue nesse ciclo que vai se alimentando ao longo do tempo e a gente cria consistência com a corrida. Então, ter o condicionamento físico vai fazer com que você continue. Quando você não tem, a probabilidade de você ter dificuldade de desistir é grande. Então, estou trazendo essa clareza para você entender que é necessário que tenha um condicionamento físico para que a consistência com a corrida ela seja permanente, continue. O segundo ponto que eu vou trazer para vocês é que muitas vezes a gente acaba aumentando muito o volume de treinamento. Tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa iniciante, é interessante que você ajuste o treinamento de acordo com as suas capacidades atuais e pensar em uma progressão ao longo das semanas por volta de 10%, no máximo 15% em relação à semana anterior. E isso vai fazer com que você tenha uma evolução gradual, não tão rápida assim, fazendo com que esse volume muito acentuado acabe fazendo um efeito contrário. Então você está empolgado ali, colocou bastante volume de treinamento e aí depois de um tempo você acaba tendo um pouco de microlesões e acaba tendo aquele estresse acumulado, o corpo acaba não se recuperando e você acaba tendo ali um resultado demorado, difícil, Então muitas vezes acaba não alcançando aquele objetivo que você quer. O volume ele deve ser gradual, então é uma tensão que faz com que muitas vezes a gente acabe não gostando da corrida. E esse volume acentuado pode ser o fator de muitas pessoas nem voltarem a correr. Então, seja por lesões ou seja por frustração de não conseguir ter resultado. Então isso acaba sendo também um fator que faz com que você tenha dificuldade com a corrida. Então a solução para esse ponto é você ter uma evolução gradual. Então de 10 a 15% ali por semana em relação ao volume anterior é muito interessante. Então por isso que é bom ter um acompanhamento com um profissional, a pessoa que é especialista, principalmente quem é especialista em corrida, que vai conseguir fazer os ajustes necessários de acordo com a sua individualidade biológica e as suas necessidades, seus objetivos. Estou interrompendo esse vídeo aqui rapidinho para poder trazer para vocês a possibilidade de ter um plano de treinamento de corrida e ajudar você a potencializar seus resultados. Essas planilhas de treino, esses planos de treino vão de 2 a 21 km
E lá tem vídeos explicativos informando como você pode realizar esses treinamentos da maneira mais didática possível, uma maneira muito simples e fácil de entender, e vai fazer com que você com certeza alcance os seus resultados. O link está aqui na descrição, bons treinos sempre. O último ponto que eu quero trazer para vocês, que esse é o mais importante: criar comunidades, você correr com pessoas, correr com outras pessoas. Tá bom? Existem alguns estudos, tá? Já fiz algumas publicações em outra rede social que fala sobre um estudo em específico que diz que a corrida em grupo ela faz com que a gente crie aderência mais rápido. Então, para mim, esse é um dos fatores que mais contribuiu para que eu continuasse correndo. E eu vou dizer que muitas vezes estava numa corrida de rua e não necessariamente em treinos com amigos, mas o treino com amigos, com pessoas próximas, com certeza, e o estudo foi feito em cima disso, vai trazer, né, uma maior necessidade de dar continuidade a isso, até porque você acaba assumindo um compromisso público, então outras pessoas vão querer estar chamando você para fazer outros treinos. Aí quando a pessoa estiver desanimada, você vai fazer essa função de chamar a pessoa para treinar. Então acaba virando uma via de mão dupla. Você, quando está desanimado, chama você para fazer o treino e vice-versa. Então isso já vai ajudar, vai ligar cada vez mais. Então esse terceiro motivo, esse terceiro fator, né, para muitas pessoas desistirem é não terem uma comunidade, um grupo, uma galera para estar junto. Às vezes a pessoa quer começar sozinha e esse começar sozinho acaba sendo muito penoso, não tendo tanta estratégia assim, e acaba se frustrando e desistindo. Então esses são os 3 motivos: falta de condicionamento físico, volume excessivo e não ter uma comunidade para poder estar junto ali e conseguir evoluir também. Tá bom? Isso daí vai fazer certamente diferença